Olá meus amigos, aqui é o Alex Paines novamente com vocês. A gente está entrando aí na segunda aula do quarto módulo do nosso treinamento sobre implantação do programa 5S, tá? Então a gente está falando sobre o CEISO, que é o senso de limpeza, e a aula 2 trata de quando e como implementar o terceiro senso. Então a etapa CEISO, né, que é o senso de limpeza, ele é aplicado logo após a conclusão do CEITOM, né, que é o senso de organização. Então, uma etapa depende da outra, né? Como a gente vem conversando desde o início do treinamento. Então, eu preciso de uma boa implantação do senso de organização para mim ter uma limpeza adequada, né? Então, nessa fase, deixar tudo limpo e brilhante. Então, a ideia é fazer uma limpeza impecável, né, de todo o setor. Então, neste momento, ele é estabelecido um novo padrão de limpeza. Então, é estabelecido um novo padrão para dizer que o setor está limpo, desta forma, né? Então, no ato de limpar equipamentos e a própria empresa. Então, a partir do momento em que eu faço uma limpeza caprichada, eu sinto a diferença na empresa e daqui para frente fica mais fácil a identificação de falhas, tanto na estrutura, quanto em equipamentos, quanto em procedimentos, né? Um bom exemplo é identificar após a limpeza vazamentos de óleo que podem trazer danos ao equipamento, que é uma coisa até que a gente já tinha comentado em outros módulos, né? Ou até mesmo o risco de acidentes aos funcionários. Então, durante a aplicação do terceiro senso, geralmente são formadas pequenas equipes. Então, o que acontece? A gente faz com que as pessoas formem pequenos grupos, que facilita a limpeza e cria aquele sentimento de coleguismo, né, entre os funcionários. Então, as equipes têm a função de inspecionar máquinas, armários, mesas, chão e tudo que puder representar falta de limpeza. Então, tudo onde puder ter uma sujeirinha guardada, o pessoal tem que ir lá e dar aquela inspecionada, né? Como cada área da empresa pode acumular diferentes tipos de resíduos, é preciso lançar mão de diferentes tipos de agentes químicos. Então, dependendo do local da empresa onde eu vou fazer a limpeza, eu tenho que destinar pessoas corretas para fazer aquele tipo de limpeza, porque vão lidar com determinado tipo de produto químico, né? Então, não posso colocar uma pessoa que nunca trabalhou com aquilo sozinha, porque pode ser arriscado para a saúde dela. Então, algumas superfícies podem precisar ser descascadas, outras de um detergente ou solvente específico. É preciso levantar as necessidades de cada ambiente e aplicar os produtos adequados, tá? Os produtos adequados e as pessoas habilitadas para fazer o serviço. Após o uso das ferramentas de limpeza, as mesmas devem ser descartadas ou limpas antes de serem guardadas. Então, por exemplo, se eu usei panos para limpeza de óleo, né, normalmente esse material acaba sendo descartado. Se eu usei vassouras para varrer um setor, normalmente esse material ele é reaproveitado. Então eu vou limpar bem as minhas vassouras e vou guardar elas naquele lugar que eu determinei durante a implantação do senso de organização, né? Eu já botei lá meu painel de ferramentas, eu vou botar minha vassourinha no lugar dela. Uma boa prática do CEISO para ser aplicada em máquinas industriais é realizar a desmontagem do equipamento e inspecionar se as peças estão adequadas, lubrificadas dentro das especificações, né? Então, em algumas empresas, o ato de lubrificação passa a ser do próprio operador, né? É prática em algumas companhias. A empresa também pode contratar terceiros para efetuar o trabalho. Então, é aquilo que eu comentei lá no início do treinamento. A empresa ela pode... espero que você esteja acompanhando o treinamento desde o início, né? Mas enfim, lá no início do treinamento eu comentei que a empresa ela pode até contratar uma equipe terceira para auxiliar o pessoal no momento da limpeza, mas não pode deixar os terceiros fazendo o trabalho sozinhos, tá? Porque senão você perde o conhecimento, perde o momento de criar o vínculo com a equipe ali, de criar aquela cultura de cuidado com o setor. Em contraponto, é importante que os funcionários participem da implantação dessa fase, visto que eles aprendem e adquirem a cultura de limpeza. Então, eu já tinha comentado antes. No CEISO podem-se registrar as mudanças efetuadas através do registro dos métodos utilizados ou mesmo através de um registro fotográfico, né? Foi aquilo que eu comentei, registrar o antes e o depois, certo? Essas informações serão utilizadas na próxima fase para definir um novo padrão de limpeza e a adoção de rotinas e tarefas para manter o padrão conquistado. Então,
a gente vai entrar no próximo S, a próxima etapa da implantação do 5S, ela fala sobre padronização. Então, esse é o momento de eu gerar um material fotográfico, por exemplo, mostrando o antes e o depois do setor de equipamentos, né? O que é o equipamento limpo, o que ficou determinado como uma limpeza para a empresa, e isso vai ser fotografado, registrado e serão criados procedimentos, né, para que essa qualidade seja repetida futuramente, né? É muito importante criar propostas de melhorias com o intuito de tornar o trabalho futuramente mais fácil. Então, se eu já tiver um padrão, já tiver registrado como é que tem que ficar, como é que tem que ser feito, fica mais fácil para mim treinar os meus funcionários, treinar minha equipe para que eles consigam atingir os mesmos resultados. Inclui-se ainda no conceito do 6, né? Manter dados e informações atualizados, procurar ser honesto no ambiente de trabalho, então não adianta mentir que você limpou, que você organizou, se você não fez, tá? Sempre aparece, é verdade. Manter um bom relacionamento com os colegas, que é aqueles laços que a gente vai criando durante a implantação dos censos, né? Aquele sentimento de coleguismo, de ajuda mútua. Então a gente vai mantendo isso e isso torna o ambiente de trabalho mais sadio, né? Quando eu me dou bem com todos os meus colegas. Então tudo isso é fundamental para a imagem interna e externa da empresa e aumentar a moral dos trabalhadores, uma vez que a qualidade no ambiente de trabalho aumenta. E é fundamental para o sucesso da implantação a consolidação da cultura de limpeza nos funcionários da empresa. Então é importantíssimo nessa etapa que eu consiga fazer com que aquela cultura de limpar os equipamentos, que isso não fique só no dia D, né? Que seja uma coisa que as pessoas entendam que deve ser realizada diariamente. Então esse sentimento ele deve se perpetuar no dia a dia, na rotina, para que todo o trabalho executado durante a implantação do terceiro censo acabe não se perdendo, né? Bom, pessoal, a gente chegou então ao final da segunda aula, espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo até o momento, né? E espero vocês aí na terceira aula para a finalização desse módulo do censo de limpeza, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.